E beleza? Seja bem-vindo ao canal do Pior Matemática, aqui quem fala é o professor Marcelo Pinheiro e hoje vamos conversar sobre perímetro. O que é perímetro, como se calcula perímetro e tudo mais. Então, de mais nada, já dê seu like aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula que nós postamos por aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Então, pessoal, antes de pensar em calcular perímetro, vamos pensar na etimologia dessa palavra. Porque se você entender esse significado, cara, isso vai abrir sua mente demais, tá? Perímetro, vamos cortar aqui no meio. Peri vem dessa palavra grega que significa ao redor de, em volta de, ok? Ou ao redor. Metro vem dessa palavra grega que significa medida. Então, perímetro significa medir ao redor, medir em volta de. Por isso que eu costumo falar que perímetro é o contorno de uma figura. Professor, mas eu aprendi que perímetro é a soma de todos os lados. Sim e não ao mesmo tempo. Como assim, né? Porque é o seguinte, o perímetro será a soma de todos os lados se você tiver um polígono. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você tiver uma circunferência, aí o perímetro não será tão simples assim, ok? Então é por isso que costumamos falar que perímetro é o contorno de uma figura, tá? Porque temos uma fórmula para calcular o perímetro de um círculo, então, ok? Você sabendo disso, cara, vai abrir sua mente demais. Porque às vezes pode ter uma figura assim, ó, onde essa figura, ela não tem um padrão definido. Ela possui dois lados aqui embaixo, mas em cima é uma parte curva. Então você não tem simplesmente uma forma de calcular esse perímetro direto. Mas se você pensar que tem uma semicircunferência e embaixo dois lados, bum, você consegue calcular o perímetro dessa figura sabendo disso. Beleza? Então vamos ver agora 4 formas de calcular perímetro, ok? As 3 primeiras, sim, é só somar todos os lados, tá? A última nem tanto, não é assim, tá? Tem outra forma de fazer. Porém, eu quero mostrar 3 maneiras, tá? Uma para cada polígono, 3 maneiras de pensar na hora de calcular polígonos, tá bom? Perdão, perímetro, tá? Minha dicção tá péssima hoje. Então vamos pensar nessa primeira figura aqui, ó. Eu tenho um triângulo, vamos supor que esse triângulo ele é escaleno, tem 3 lados iguais, ok? Então o perímetro é simples, é só somar 5 mais 7 mais 9, porque eu quero o contorno dessa figura, né? Então eu quero o tamanho, o valor, a medida dessa linha preta em volta desse polígono. Então por isso que eu somo os 3 lados, ok? Então o perímetro seria 5 mais 7, 12, mais 9, 21 unidades de comprimento. Como eu não sei se é centímetros, o que é? Eu coloco o C, que é unidade de comprimento, ok? Agora, essa figura aqui do meio, eu quero mostrar uma maneira diferente de você de calcular esse perímetro, tá? Por quê? Essa figura é um polígono regular. Lembrando que são polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados iguais, ok? Ou seja, com a mesma medida, tá? Então eu vou pensar o seguinte, eu posso escrever 6 mais 6 mais 6 mais 6? Posso, mas eu posso pensar de maneira diferente. Como todos os lados são iguais, eu faço simplesmente 4 vezes o número 6, que é 6 mais 6 mais 6 mais 6. O 6 repete-se 4 vezes. E 4 vezes 6 dá 24. Então esse perímetro é 24 unidades de comprimento. Pronto, calculei o perímetro. Então o perímetro desse quadrado seria 4 vezes L. Por quê? 4 vezes o lado. E essa é a ideia que você tem para qualquer polígono regular. Se for um triângulo equilátero, 3 vezes L. Se você tiver um pentágono regular, 5 vezes L. Se você tiver um eneágono regular, 9 vezes L e assim por diante, tá bom? Então essa é uma forma de você pensar em perímetro. Ao invés de somar todos os lados, se são todos iguais, multiplica um lado pela quantidade que você tem. Agora, esse terceiro caso aqui, do nosso retângulo, eu vou mostrar uma maneira diferente para você pensar. Olha só, professor, não é fazer 5 mais 5 mais 3 mais 3? Sim, é. Mas pensa comigo de uma outra maneira, tá? Vamos mudar nossa visão sobre aquilo. Então aqui eu posso escrever o perímetro como? O número 5 aparece 2 vezes. Então vou escrever 2 vezes 5. Mais, o número 3 também aparece 2 vezes. Então vou escrever 2 vezes 3. E agora é só somar. Perímetro é 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6, 10 mais 6, 16 unidades de comprimento. Esse seria o perímetro desse retângulo. Uma outra forma, então, uma formulazinha que nós podemos criar para trabalhar perímetros de retângulos é o seguinte: perímetro seria 2 vezes A mais 2 vezes B. Quem é A e B? Pensa o seguinte, o 5 vamos chamar de A e o 3 vamos chamar de B. Esse A e esse B aparecem 2 vezes.
Então, essa aqui seria a fórmula do nosso perímetro de um retângulo, ok? E lembra que eu comentei que se você tem um círculo, não é só somar todos os lados, até porque você não tem lado de um círculo, né? Então, quando eu tenho o perímetro de um círculo, nós chamamos esse cara de comprimento da circunferência. E nós temos uma fórmula para calcular isso. Qual que é a fórmula? C é igual a 2πr. R é o nosso raio. C é o comprimento da circunferência. O que é circunferência? Circunferência é a linha em volta de um círculo, ou seja, a linha ao redor de um círculo. Ao redor de seria o perímetro. Então, essa circunferência, o comprimento dessa circunferência é o perímetro de um círculo, ok? Então, essa é a fórmula que nós utilizamos, tá bom? Pensa numa pizza, né? Se você vai rechear a borda dessa pizza, você vai colocar em volta, né? Ao redor dela, na borda. Então, você vai preencher o perímetro. E como eu trabalho com perímetro? Catupiry, que é o que colocamos ali na borda da pizza salgada, por exemplo, né? Então, aqui o que seria o raio? O raio é essa linha que conecta o centro até a borda do círculo, ou seja, até a circunferência. Que nesse caso, nosso exemplo, vale 4. Então, só calcular o comprimento. Vai ser 2 vezes 3,14 vezes 4. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3,14 dá 25,12 unidades de comprimento. Esse é o valor do perímetro desse círculo, ok? Então, pessoal, aqui eu apresentei para vocês 4 formas de calcular perímetro. Somando todos os lados, lembre, se for polígono, cara, vai na soma de todos os lados. Se você se sente seguro fazendo isso, vai assim, não crie pânico, ok? Se você tem uma circunferência, claro, tem um círculo, o perímetro é a circunferência, então é catupiry, ok? Mas, se você é aquele cara que gosta de fazer as coisas diferentes, então eu trouxe aqui no meio formas de calcular perímetros de polígonos regulares e de quando você tem ali retângulos e paralelogramos também, tá? Também funciona dessa maneira. Beleza? Então agora vamos ver 3 exemplos de como calcular perímetro. Então vamos lá. No exemplo da esquerda, nós temos uma figura que não é muito bem definida, né? No sentido de não é quadrado, não é triângulo, não é paralelogramo, trapézio, nada disso. É um polígono, mas eu não sei qual é o formato desse polígono. Só que como é um polígono, o perímetro vai ser o contorno dessa figura. Vai ser aqui, com esse cara. Nossa, minha reta tá péssima. Mas você entendeu? É o contorno, ok? Então, o perímetro acaba sendo o quê? A soma de todos os lados. Então, será 6 mais 10 mais 4 mais 6 mais 2 mais 4, ok? Então, vamos somar todo mundo. 6 mais 10, 16. Mais 4, 20. Mais 6, 26. Mais 2, 28. Mais 4, 32. Então, aqui temos 32. Como está tudo em centímetros, 32 centímetros é o meu perímetro. Por quê? Porque perímetro é uma linha, é um comprimento, ok? Então agora vamos... Então aqui o nosso segundo exemplo, nós temos uma pizza grande, tá? A pizza grande, em média, o diâmetro dela muda de 30 a 40 centímetros. Vamos pegar o de 40, nós temos bastante fome, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, traçar o diâmetro dessa pizza, que é 40 centímetros. Mas por que fazer isso, professor? Porque eu vou rechear a borda dessa pizza de catupiry. E quanto de borda que eu vou rechear? Quantos centímetros eu vou rechear de catupiry aqui, hein? Quanto será, né? De catupiry, mas você vai entender o porquê catupiry, tá? Então, eu tenho o diâmetro. Lembra-se, a fórmula para calcular o perímetro de um círculo, que é a circunferência, nós escrevemos catupiry, né? Catupiry. Ri é o raio, né? E eu dei o diâmetro, que é 20. O raio é 40. O raio é a metade disso, então o raio é 20. Então, a minha circunferência será C igual a 2 vezes 3,14 vezes 20, ok? 2 vezes 20, 40. 40 vezes 3,14 dá 125,6. Então, o comprimento é igual a 125,6 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência de uma pizza de 40 centímetros de diâmetro, ou seja, a borda dela tem mais de 1 metro. É muita coisa, né? É muita borda pra gente comer. Mas e aí, curtiu? Fácil? É tranquilo, né? Vamos então para o nosso último exemplo de hoje.
Um professor precisa decorar uma sala quadrada para uma festa. Cada parede da sala tem 7 metros de comprimento. Ele vai usar um tecido que tem uma largura que cobre metade da parede, ok? Para cobrir todas as paredes da sala, a parede inteira, quantos metros de tecido serão necessários? Pessoal, esse exercício aqui, esse enunciado, é algo real que eu passo todos os anos na escola de trabalho, tá? Lá nós temos uma festa chamada Feira do Conhecimento e normalmente nós fechamos todas as paredes da sala. Nós colocamos a sala temática para aquele assunto, né? Então nós temos que cobrir a sala inteira, ok? E eu faço isso todo ano. E quando eu falo cobrir a sala é o seguinte, a nossa sala ela é quadrada, tá? Opa! Deixa eu fazer aqui bonitinho. Então, 1, 2, 3, 4 paredes, ok? E ela tem 7 metros de comprimento, tá? E eu vou cobrir essa parede. Só que o TNT, a largura dele ocupa só metade dessa parede. E todo ano tem que fazer o cálculo. Quantos metros de TNT eu vou precisar para cobrir essa parede? Pensando nisso, primeiro nós temos que entender o seguinte. Quantos metros eu uso com apenas uma parte de TNT, né? Se a TNT cobre metade da parede, eu tenho que fazer 2 filas de TNT, ok? Uma fila só. Quanto que eu preciso, né? Se ele tem 7 metros de comprimento e essa sala é quadrada, quer dizer que cada parede tem um comprimento de 7 metros, ok? São todos iguais. Então eu estou trabalhando com o perímetro dessa sala, né? Porque eu vou cercar ao redor dessa sala, ou seja, as paredes, tá? E as paredes cercam essa sala. Então isso aqui é o perímetro. Então o perímetro será 4 vezes 7. Perímetro então será de 28 metros. Só que isso aqui é apenas uma fileira de TNT, porque o TNT cobre a metade da sala. Então, tenho que pensar ainda em fazer isso aqui vezes 2. Ou seja, nós gastamos, em média, 26 metros de TNT para forrar as paredes de uma sala inteira. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que você tenha entendido o que é perímetro e lembre-se sempre que o significado da palavra te dá muita dica de como você vai resolver um exercício de matemática, beleza? Para quem tem dificuldades em lembrar o que é perímetro, área, essas coisas, lembra da etimologia que isso vai te orientar como você vai calcular, tá bom? Bom, pessoal, quero te convidar então a ser um apoiador aqui no canal. Aqui do lado, um dos lados, vai aparecer o nome dos nossos apoiadores, tá? Entre lá no nosso link aqui na descrição, tá? Você tem possibilidade de 5 ou 10 reais, que parece ser pouco, mas vai ajudar bastante a gente aí a continuar trazendo esses conteúdos com mais qualidade destinado a você, beleza? Então já sabe, deixa seu like, inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui, porque o seu comentário também ajuda ao YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então é isso, espero ter gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.